meu nome é Gabriela Souza, sou estudante de História e Licenciatura na Unirio, e eu vim apresentar agora o projeto de pesquisa que eu vim desenvolvendo ao longo de 2020. Eu fui orientada pelo professor e Dr. Pedro Caldas. O título da minha pesquisa foi Um estudo introdutório ao conceito de trauma, seus usos na teoria da história e na história cultural. Em um primeiro momento, eu quero colocar para vocês como é que se deu, né, o estudo, por que eu escolhi fazer esse estudo, quais foram meus questionamentos, quais foram meus objetivos. Eu queria entender, basicamente, o que era a categoria de trauma, o que era o conceito de trauma e como ele poderia ser usado e se poderia ser usado dentro da história. Então, para isso, um dos meus objetivos iniciais foi justamente fazer um levantamento da origem do conceito e como depois ele ia ser utilizado dentro da disciplina, dentro da ciência histórica. A partir disso, foi feito aí o objetivo de levantar, né, uma série de leituras que falassem justamente sobre uma historiografia da história do trauma, e depois, em outro momento, eu tinha como foco relacionar a apropriação do conceito de trauma dentro da teoria da história, e para isso eu fiz a leitura de Dominique da Capra, e também relacionar com a história cultural, e para isso eu li o Ron Wyman. Já coloco aqui que um dos meus objetivos foram mudados aí, né, foram aprimorados, por assim dizer, no meio da pesquisa, no decorrer da pesquisa. Eu tinha como objetivo estudar também, né, relacionar o trauma com a história cultural, mas ao longo eu percebi que o que eu estava estudando se encaixava melhor dentro da teoria da história. Li o texto do Ron Wyman, é um tema que eu gostaria de aprofundar no momento futuro, mas nesse momento aqui, né, agora para essa pesquisa, para a continuidade dela, eu escolhi trabalhar então dentro da teoria da história. E aí se coloca, né, a questão de utilizar o trauma como um conceito dentro da história, as ramificações subsequentes que vão surgir a partir do uso desse conceito. Então, você tem aí, falando já um pouquinho do Lacapra, a inquietação empática, as relações empáticas, questões de memória, de pós-memória, de traumatização secundária, de identificação e de identidade. Todos esses conceitos vão sendo subsequentes a partir da leitura de Lacapra, dentro, né, circunscrito da teoria da história, que é um ramo aí da história. Bom, passando agora já para falar um pouco sobre pesquisa, apesar de eu já ter falado aqui do Lacapra, ele vai aparecer no momento posterior, porque, de início, para dar aquela base historiográfica, para fazer um levantamento historiográfico, eu utilizei o Roger Luckhurst, que é um historiador inglês, e ele faz aí uma genealogia do trauma, né? O que eu chamei de genealogia do trauma. Ele faz toda uma trajetória do conceito, desde a sua gênese, que ele coloca como sendo a modernidade, o campo de possibilidades da sociedade estatística do século XIX. Ele coloca que esse campo de possibilidades, onde teria surgido o trauma, tinha como uma das possibilidades justamente todos os percalços que a tecnologia, que o contato com a tecnologia trouxe para o ser humano. Ele dá um exemplo muito interessante, né? Eu acho muito interessante, que é a primeira apresentação cinematográfica da história, aquela apresentação dos irmãos Lumière, em que o trem estava chegando na estação, estava sendo projetado numa tela e as pessoas apavoradas, correndo da sala de cinema, porque não entendiam que o primeiro contato era muito assustador com a tecnologia. Então, a gênese do trauma seria aí a modernidade. E o autor vai colocar como, né, o estudo foi sendo elaborado de 1820 a 1914, várias teorias conflitantes vão surgir a respeito do trauma. Eu coloquei como nota de rodapé, né, quais seriam essas teorias que o Luckhurst coloca. Não dá para explicar cada uma delas dentro de toda a complexidade que elas abarcam, mas o primeiro seria aí o Highway Spine, que numa tradução minha seria espinha dorsal ferroviária, justamente nessa sociedade que ele está analisando inglesa do século XIX. As ferrovias vão começar a ser desenvolvidas, acidentes vão começar a acontecer dentro de toda a questão industrial, e aí começa-se a ter que estudar os sintomas que estavam acontecendo em pessoas, porque elas estavam sofrendo esse acidente e tendo sintomas que não eram muito aparentes, não eram físicos, mas que estavam sendo manifestados por elas. E isso aí vai gerar uma série de estudos que são predominantemente jurídicos, porque compensações começam a ser reivindicadas por essas pessoas. E aí, nesse primeiro momento aí, tanto o Highway Spine, tanto o nervochoque, que é o choque nervoso, tanto o traumático neuroses, que é neurose traumática, vão ser mais voltados para uma questão somática, para uma questão fisiológica. Então, os sintomas eles não eram tão levados em consideração na questão da mente, era na questão do corpo. Então, o Highway Spine vai ser explicado como o fluido da molécula sendo chacoalhado por uma força mecânica que ia causar um desregulamento aí no cérebro, vai estar aí nessa questão somática. Então, o que se percebe? A psicologia, né, quando estava sendo fundamentada, quando estava sendo estruturada, ela demorou bastante, foi muito gradual o processo dela começar
a colocar e projetar o estudo da mente. Os modelos psicossomáticos, no qual se inclui Freud, segundo Luckhush, vão surgindo e vão ter uma renovação com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, para ele, vai ser um momento em que o trauma vai ter uma categoria mais massificadora, vai atingir esse patamar massificador. E na Segunda Guerra Mundial, que também é muito importante... só um adendo. Na Primeira Guerra Mundial, essa renovação vai ser colocada com o conceito de trauma pós-guerra, que na Segunda Guerra Mundial, novamente, se continua, na verdade, o debate em volta de questões psicológicas e traumáticas, com a questão da categoria do sobrevivente, todos os horrores que aconteceram na Segunda Guerra. Os anos 70 vão colocar aí uma questão das políticas de identidade, então ele fala que várias políticas vão sendo aprimoradas ao redor da identidade, ao redor desse processo de identificação. Aí ele coloca o estudo de vítimas de Hiroshima e Nagasaki, estudos sobre ditaduras, que vão surgindo a partir também do estudo do trauma. E aí, em 1980, tem a configuração do diagnóstico de transtorno do estresse pós-traumático, que, para ele, abarca muito a questão das experiências traumáticas, não só como uma questão de diagnóstico, mas também como uma questão sociopolítica. E para isso eu trouxe uma citação dele, abarca todas essas questões, vou ler aqui com você. O TEPT, portanto, não é apenas um rótulo medicalizante estreito, embora tenha servido com sucesso, como mostrei, como uma categoria determinante de doença psiquiátrica, reconhecível e lesão compensável. Da mesma maneira, TEPT é uma categoria sociopolítica que encaminhou uma vertente significativa da política de identidade para uma linguagem de sobrevivência. Então, ele fala, né, que a concepção do TEPT como um diagnóstico é também uma concepção sociopolítica, que se projeta aí nesse momento de pós-guerra, de ditadura, de vários horrores que vão acontecendo ao longo do século XX, que é sempre denominado de traumático. Então, ele coloca, né, que o TEPT e todas as subsequências aí desse conceito vão se moldar em volta dessa experiência traumática. E a partir disso eu entro no Lacapra, que eu já tinha citado anteriormente. O Lacapra, ele vai ser um autor que ele vai ser voltado mais para a questão da teoria mesmo, da questão do conceito, dos conceitos. Então, ele coloca a experiência traumática e o evento traumático, buscando aí conceptualizar um trauma histórico, que eu vou explicar daqui a pouquinho. A experiência traumática para ele seria uma experiência extremamente disruptiva, que inviabilizaria sua vivência, né? Paralisaria o seu sistema, seria um choque inicial, que para ele necessitaria ser elaborado de alguma maneira. E essa experiência traumática, ela tem uma temporalidade dualística. Então, ela, ao mesmo tempo que está no passado, ela está no presente. É uma questão sombria aí também falada por Luckhush e outros autores sobre a categoria atrasada do trauma, que os sintomas muitas vezes não aparecem no momento em que a pessoa leva o choque, né, leva a questão do abalo, mas, né, vai ter aí presentemente sempre essa coisa de dual, né, de estar no presente e de estar no passado. Já o evento traumático, aí para ele diferenciando da experiência traumática, não é uma temporalidade dualística indeterminada. Pelo contrário, tem um grau de objetividade e determinação muito grande. E é justamente aí que se configura o trauma histórico. Dentro da experiência traumática por Lacapra existiria um processo de transferência memorial, e aí ele fala da elaboração, né, do working through, e também do acting out, que são comportamentos de repetição compulsiva dos sintomas. Essas duas modalidades de transferência da memória, para ele, não são dicotômicas. Ele não coloca, na verdade, nem experiência, nem evento, nem elaboração, nem o compulsivo, a ação compulsiva, como dicotômico. Ele fala que faz parte de dinâmicas que estão aí dentro da esfera traumática, que vai abarcar a esfera histórica dentro do trauma histórico. Então, esses processos aí estariam contidos um no outro. Então, a experiência traumática faz parte do evento traumático, mas o evento traumático seria mais determinado, seria objetivo. E aí ele coloca o trauma histórico justamente como o que carrega nesses eventos traumáticos. Né? Esse conceito abarcaria aí os eventos traumáticos, que abarcam também as experiências traumáticas. Ele coloca aí como um exemplo de evento traumático, de eventos traumáticos, na verdade, o Holocausto, o Apartheid, a escravidão, aí uma série de eventos que a gente pode categorizar como traumáticos. Ele também fala sobre a questão da representação dos testemunhos e de uma relação empática que se acaba estabelecendo diante desses testemunhos. Não é feito somente por pessoas que convivem com as vítimas, mas também
com um historiador, com um pesquisador que vai estar trabalhando com esse tema. Então, ele fala aí de uma questão de inquietação empática, e ele coloca que dentro desses processos de representação, de empatia, o ato de testemunhar, que vai ser lido por historiadores e circunscrito dentro do evento histórico, para algumas pessoas vai ser uma forma de elaborar, de perlaborar esse trauma. E aí eu trouxe para você uma citação que o Lacapra coloca já no final do seu texto, que fala assim: aplicado aos que nasceram depois, a tentativa de reconhecer e trabalhar as consequências do trauma histórico não é um marcador de vitimização identificatória, substituta, um exercício puramente psicológico e terapêutico, ou um pretexto para uma retórica exática ou efervescente do sublime. É antes um processo autocrítico vinculado ao pensamento e à prática crítica de importância social política. Então, eu acho que fecha bem toda a questão, né, que o Lacapra coloca de todos os conceitos que ele tenta apresentar aí. Coloquei de uma maneira muito breve, né, porque a gente tem um limite de tempo, mas ele é muito importante, né, eu considero ele muito importante para o meu estudo, para consolidar mesmo qual ia ser o rumo da minha pesquisa, por isso que eu resolvi dar continuidade com o estudo do trauma a partir de uma teoria da história. E aí, nas conclusões, que estão ainda numa formulação, porque é uma pesquisa que é muito inicial, eu posso colocar que ambos os textos, ambos os autores que eu li ao longo da minha pesquisa conseguiram colocar bem a aplicabilidade do trauma dentro de uma dimensão mais histórica, sobretudo o Lacapra. O Lucky Rush fala bastante da hibridez do conceito, né, da multidisciplinaridade que ele vai ter. Ele fala que o TEPT ele foi conceptualizado como um diagnóstico, mas também, né, como essa categoria que foi moldada por várias ciências da época. Eu coloco também a prevalecência de conhecer um conceito, tanto na psicologia quanto no social, quando você vai estudar um fenômeno e, ao mesmo tempo, um diagnóstico. Né? É importante você ter bem esclarecido esses dois lados, ainda mais na questão do trauma. E a necessidade de dar um aprofundamento, de dar um desenvolvimento para essa pesquisa, porque, como eu já falei, ela está num estágio bem inicial, então eu preciso continuar estudando sobre isso, dei continuidade à pesquisa, e no ano que vem eu vou apresentar já, né, de uma outra perspectiva, já com objeto de estudo. Para realmente encerrar a apresentação, aqui são as minhas referências bibliográficas. Espero que tenha sido esclarecedor, que eu tenha conseguido demonstrar os principais focos da minha pesquisa, colocar bem os objetivos, as conclusões, mesmo que parciais, incompletas ainda. E até a próxima.